Estamos começando mais um episódio de um podcast, hoje pela primeira vez com uma sucessora de um grupo familiar. Esse assunto tem sido muito pedido no Instagram e estou trazendo uma amiga minha pessoal aqui. Marília, que bom ter você aqui. Para quem não conhece, terão a oportunidade de receber a Marília aqui hoje, conhecer um pouco da história dela. A Marília hoje toca a parte de venda direta do grupo Albion, que é um grupo de franquias da O Boticário, mas ela vai explicar um pouco sobre as outras áreas que o grupo adentra hoje. Marília, muito bem-vinda. Tenho certeza que vai ser um bate-papo ótimo com você. Muito feliz de estar aqui, te agradeço pelo convite. Aproveitando já para me apresentar, foi duro para eu chegar nessa concepção e me apresentar de fato como sucessora, mas hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma sucessora de um grupo familiar com mais de 42 anos aí no mercado, uma parceria muito bacana com o Grupo Boticário e estou muito feliz de estar aqui. Que bom, vamos começar do começo. Marília é advogada. Não atuante, mas atuante ao mesmo tempo, porque muito do direito te abriu portas e te ensinou a ser uma gestora melhor, uma trabalhadora melhor. O que você aprendeu no direito que fez com que você fosse essa pessoa tão dedicada ao ponto de estar hoje jovem em um podcast para a gente falar sobre posicionamento profissional? E primeiro, você acha que o direito adiantou de alguma coisa? Porque se não tiver adiantado, tudo bem, pode falar. Direito não serve para absolutamente nada, não façam. Eu costumo brincar que você pode até sair do direito, mas o direito não sai de você. Eu acho que é a clássica carreira que uma vez que você escolhe, ela vai te acompanhar para o restante da vida. Eu, desde muito cedo, já falava para todo mundo que eu seria advogada. Depois, um pouco mais madura, eu fui me apaixonando, né, pelas áreas públicas do direito. Então, eu já tive sonho de correr atrás da magistratura. E aí, no meio do caminho, muita coisa mudou. Foi uma decisão muito consciente, não vou negar. Eu abri mão daquilo que eu vinha construindo no direito para seguir carreira dentro de uma empresa familiar, mas eu não me arrependo em nenhum momento. Se você me perguntar, Má, de tudo que você experienciou dentro do direito, qual a maior lição? O que você mais carrega consigo? Eu acho que no meu dia a dia, eu tenho recordações diárias do direito e o maior exemplo para mim é a capacidade de negociação que você precisa desenvolver durante a faculdade e que para qualquer empreendedor, para qualquer empresário, isso é fundamental. E eu também escutava muito de grandes professores na faculdade que o bom advogado, ele não era aquele que ia resolver e que ia ganhar a causa na justiça, mas era o advogado que muitas vezes evitava o litígio, evitava que a gente, num primeiro momento, fosse para a justiça, Sim. né? E para isso você tem que ter a habilidade de negociar. Tem que ter esse jogo de cintura que, para mim, é o meu dia a dia, né? E eu vejo em você uma capacidade muito grande de oratória. Você se expressa muito bem, você gesticula muito bem. E isso é algo que veio do direito ou não? Isso é algo que, nossa, Amanda, eu nasci com esse dom. Por mais que eu não acredite que oratória seja um dom, algumas pessoas acabam que têm mais tendência ao falar. Nós duas somos duas pessoas que possuem tendências ao falar. Tanto é que quando nos encontramos, né, saímos conversando na vida particular sem parar. Você acredita que isso foi algo que nasceu com você? Ou isso veio do direito? O direito aflorou um pouco essa oratória? Eu acho que as duas questões, assim. De um lado, desde sempre, eu tive, sim, um quê de comunicação. Mas não só por acaso. Eu acho que o fato de eu ter feito teatro quando eu era criança, tem várias questões que acabam influenciando durante a nossa formação na forma como a gente se comunica. Mas é claro que até uma das razões de eu ter ido para o direito era pela segurança de saber que lá eu ia poder usar uma habilidade que era minha e ia poder desenvolver, né, com muita humildade para tentar sempre avançar. Mas assim, na faculdade de Direito e mesmo exercendo a profissão, a gente é obrigado a aprender a se comunicar, né? Porque sem a comunicação o direito não existe. O direito é fundado sobre a comunicação. Seja contratual, seja... A gente precisa dessa habilidade para conseguir prosperar, pelo menos nessa área, né? Mas eu acho que é um pouquinho dos dois. Acho que tem uma questão que era minha, mas tem uma questão também que a gente desenvolve e é forçado a desenvolver dentro dessa área, né? A sua irmã, a Clara, ela não é formada em Direito ou ela também formou em Direito? Não, a Clara, ela é minha irmã. Hoje a gente é em 3 sócias na empresa. A minha mãe, que é fundadora, Meire. Eu tenho uma irmã, que é 2 anos e 11 meses mais velha que eu, que desde sempre sonhou muito em assumir, em suceder a minha mãe. E justamente por isso ela escolheu como carreira fazer administração de empresas para já ir se preparando
para ingressar na empresa familiar. E você acredita que a sua entrada na empresa, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre como foi a entrada de cada uma, mas a sua entrada foi mais fácil do que a dela, considerando que você tinha uma noção maior do direito ou não? Essa é uma questão que a gente discute muito. Eu acho que as diferenças nas trajetórias de irmãos, de irmãs, de primos, de primas, em empresas familiares é sempre uma pauta muito delicada. E pra gente não foi diferente. Eu acho que o ingresso de cada uma teve, assim, suas particularidades. A formação, ela influenciou, sim. E não vou nem atribuir um caráter positivo ou negativo, até porque minha irmã fez administração de empresas, né? Então, ela já veio com um background, enfim, muito bacana para assumir o papel que a gente assume. Mas eu acho que o direito, por ser muito generalista e por te dar uma base muito bacana de todos os subsistemas que você vai enfrentar, o contratual, Sim. o trabalhista, né? Porque toda empresa, querendo ou não, envolve ali uma contratação, um contrato de trabalho, questões trabalhistas de dissídio coletivo, de convenção coletiva. A gente tem que ter esse olhar. E eu ainda, num modelo de franchising, em que a gente tem algumas premissas contratuais importantes, eu amei, me familiarizei e achei que ter feito direito foi, assim, fundamental, sabe? Você sabe que no escritório nós temos um serviço que ele é quase que pegar na mão do herdeiro e tirar ele debaixo d'água, assim, do sucessor. Porque você imagina, você que fez direito tem uma noção contratual muito boa, mas um herdeiro, um sucessor que fez engenharia civil, e você joga essa pessoa dentro de uma infraestrutura de uma empresa familiar, ela fica completamente perdida, e não é porque ele é ruim ou porque ele não se dedica. Não tem como você, sucessor, adentrar uma empresa familiar sem nunca ter tido um mínimo contrato à vista. Você nunca teve um toque inicial, ninguém nunca te explicou o que é um foro. De repente te entregam cláusula de foro, você fica completamente vendido numa negociação. Então, nós desenvolvemos dentro do escritório um negócio que nós não tínhamos, que foi basicamente um produto para sentar do nosso lado um sucessor jovem e ensinar para eles premissas básicas do direito empresarial, de negociação, de uma comunicação, de análise contratual, porque na grande maioria das vezes, ninguém dentro da sua infraestrutura vai ter tempo para sentar ao seu lado e falar, olha, os contratos da empresa são esses. Ninguém talvez tenha nem a maturidade para entender que aquela pessoa não tem aquela informação. E é muito sofrido para o jovem que chega ali, ele se sente muito inferior. Então, acredito que ter essa noção básica já te fez chegar com mais autonomia, uma oratória legal, né? Uma noção de vida muito boa. Você já tinha morado fora do país, você já tinha tido prática com trabalho, tinha estagiado, né? Já tinha tido uma negociação muito mais aflorada, porque teve experiência de trabalhar em várias famílias. De repente, você ainda soma tudo isso com uma infraestrutura e uma capacidade de analisar contratos, isso faz com que você entre de uma maneira muito diferente em um ecossistema de sucessão. E na maioria das vezes isso não acontece. E muitas vezes não acontece por falta de informação. Porque não tem ninguém para explicar para esse jovem que tudo bem ele não saber. E ele precisa encontrar alguém que ensine. E não é todo mundo. Você se formou em direito. É completamente diferente. Você passou 5 anos da sua vida sentada a bunda numa cadeira, estudando coisas que você usou e coisas que não usou. De repente, uma pessoa que fez uma área completamente diferente ter que entrar nisso é injusto, você concorda? Sim, 100%. E agora, te ouvindo, eu fico pensando como teria sido bom para mim se eu tivesse tido um apoio como esse, principalmente ali nos primeiros anos. Porque eu acho que quando a gente entra, mesmo eu, formada em Direito, é muita coisa. A gente vem de um mundo muito especializado e, de repente, você tem que aprender a se desenvolver e a se virar em vários ecossistemas diferentes dentro de uma empresa, né? Mesmo dentro do jurídico da empresa, tem N questões, né? Que a gente precisa, aos poucos, ir se familiarizando. Na minha realidade... eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer no meu primeiro dia lá, quase que estagiando ali, foi olhar uma questão pendente de uma ação renovatória de aluguel de uma das lojas do grupo. E eu falei, nossa, pera, aqui tem toda uma organização que eu não imaginava em relação à renovação dos aluguéis, tem todo o controle em relação ao CTO, que é o custo total de ocupação, que eu nem imaginava. Eu estava muito ainda, mesmo formada em Direito, eu estava muito ainda ali na teoria.
E eu não tive ninguém para falar, olha, a realidade é essa, as empresas no Brasil, elas passam por isso, e a gente vai ter que aprender também, né? E a importância disso lá no início, né? Que só depois que você está dentro, eu, como advogada, na prática, demorei para aprender isso também. E eu lembro que uma vez eu tive um contato com uma advogada que ela me ensinou isso. Ela que me deu essa... A gente estava numa negociação em que ela era representante de uma grande empresa de franquia que estava locando um espaço do meu cliente, e ela me ensinou uma parte negocial muito importante com essa análise de, olha, eu não posso ceder a essa cláusula, porque daqui a 20 anos isso não fará sentido para minha infraestrutura. Eu tenho um gasto muito grande para colocar esse modelo de pé, porque esse modelo ele não é meu. Muitas vezes eu preciso estabelecer e respeitar certas regras que vêm de um grupo maior. Então a fachada tem que ser assim, o tamanho tem que ser assado, e eu preciso copiar esse modelo. Se eu não ficar X anos dentro desse local, não me faz sentido financeiramente. E aí foi a primeira vez que eu lá, nos meus primeiros meses de formada, tive também essa aula de, nossa, a prática não tem nada a ver com a teoria. Não, né? Aquele artigo de lei não tem a ver. Né? O negocial é muito mais o que de fato a empresa precisa, né, por detrás dos panos. E eu vou voltar na questão desse produto de vocês, porque assim, quando a gente olha pro cenário brasileiro, né, mais de 90% das empresas do Brasil têm perfil familiar. Então, a gente está falando de um mercado muito grande, sendo que menos de 15% dessas empresas subsistem à terceira geração, Sim. né? E por quê? Por despreparo do sucessor ou do herdeiro? Não necessariamente, né? Às vezes, falta o contato, falta justamente essa consultoria e esse acompanhamento mais de perto para que esse herdeiro ou sucessor se desenvolva, né? E é uma diferença geracional muito grande, né, Marília? A gente vem de uma geração muito próxima. Quantos anos você tem? 25. Eu tenho 29, faço 30 daqui a pouco. A gente tem pouca diferença de idade quando comparada à sua diferença com a sua mãe. A sua mãe vem de uma geração muito diferente. E é muito importante que tenha um diálogo entre jurídico e geração. Porque é muito diferente o meu papo com você e o seu papo com um advogado de 80 anos. Amanda, quer dizer que um sabe mais ou sabe outro? Não, a gente tá falando de uma diferença geracional que tem que ser enfrentada. Você sentiu dificuldades quando você entrou no grupo ao lidar com a diferença geracional entre você e a sua mãe? Cara, esse é outro assim, calcanhar de Aquiles de toda e qualquer empresa familiar. Eu acho que aquele embate, aquele conflito geracional que é inerente a toda e qualquer empresa familiar, seja no Brasil, seja no mundo, essa é a nossa realidade. É claro que eu senti, e como eu sinto todos os dias, essa é a grande verdade. E é muito curioso, porque se tem um conflito interno que eu carrego comigo diariamente, e que é uma coisa que eu tô sempre tentando evoluir, e reconstruir, desconstruir, é justamente o fato de que, de um lado, a gente tem que aprender a respeitar tudo aquilo que veio antes da gente. Então, a gente precisa, sim, respeitar a experiência que nos precedeu. A gente precisa respeitar toda aquela vivência de quem construiu aquilo, né, num primeiro momento. Só que, de outro lado, é nosso papel também propor coisas diferentes. E isso exige coragem, né? Em alguns momentos... E muitas vezes embates, né? Muitos. Diários, né? Sendo muito transparente, assim... são conflitos diários, são embates diários. Acho que a forma, não só da gente se colocar como profissional lá dentro, mas de encarar o negócio como um todo é muito diferente. E eu já noto diferenças, assim, em gerações mais próximas da minha, né? Eu sou do final da década de 90, mas eu vejo que meu primo, que tá na operação com a gente também, ele, mesmo sendo, assim, 20 anos mais velho que eu só... Eu já vejo muita diferença na forma de encarar. Imagina minha mãe, que é da década de 50, né? Então, é muita coisa mesmo, é muito embate, é muito conflito, mas são com eles que a gente cresce. Eu acho que eles são fundamentais para a prosperidade de qualquer negócio. Vocês tiveram um momento de atualização de logo, de pensar em falar, não, agora a gente está numa nova geração, pensando em tecnologia, em transformação. Vocês chegaram a ter essa virada de chave coletiva? Em 2022, ironicamente ou não, era o ano que a gente completava ali 40 anos de história. E a gente falou, não, agora é o momento da gente se remodelar. Um exemplo clássico ali, que eu me lembro também, como se fosse ontem, é que eu achei um absurdo quando eu entrei na empresa que a gente não tinha um @Grupo Albion.
A gente Um usava... arroba no Instagram. Um domínio de e-mail. Ah, sim, Então, entendi. nosso e-mail mesmo era um e-mail genérico. Era um e-mail... Era um arroba Gmail, arroba Hotmail. E eu falava, como é que pode um grupo tão sólido no mercado não ter sequer um domínio próprio na internet, não ter um site, não ter muito menos um Instagram. Engraçada essa diferença geracional, que eu imagino a sua mãe pensando assim, mas por que eu preciso de um domínio? Exatamente isso, assim. Então, a gente... Aí começa a diferença, né? A própria questão de posicionamento, eu acho que já é muito, muito diferente. Porque minha mãe, para ela, a graça estava muito mais na relação duradoura com o próprio Grupo Boticário, com os outros parceiros de negócio de São Paulo capital, ou mesmo do Brasil. E era uma relação tão antiga que talvez não precisasse desse posicionamento. Mas a gente já chega, eu falo por mim e pela minha irmã, a gente chega com outra pegada. A gente fala, cara, a gente tem que ter trazer essa solidez não só para os nossos amigos de longa data, mas para o parceiro de negócio, para a transportadora com quem a gente agora está firmando um contrato novo. Então, assim, a gente traz uma maturidade profissional diferente pro dia de hoje, né? A gente entende que há uns anos atrás, estar forte e duradouro no mercado tinha a ver com outros princípios, com outras realidades. Hoje, e eu falo muito isso em algum episódio, acho que no primeiro episódio nós comentamos sobre a importância do profissional autônomo ter um CNPJ. O quão coisas pequenas, como ter um domínio de um e-mail, ter um CNPJ, ter uma página comercial, um site, passa para o mundo comercial uma ideia de que você é sólido, organizado, transparente, algo que antes era completamente diferente, né? Com certeza. E eu até lembrei de uma coisa muito engraçada. Logo depois que eu criei o primeiro site do grupo, eu tava super orgulhosa lá, porque eu falei, não, é um projeto, né, que eu ajudei a encabeçar. E aí eu lembro de, num processo seletivo, um dos candidatos trazer uma frase que estava no site sobre a nossa história. E ali eu falei, cara, é sobre isso. Eu tô conseguindo ver a preparação de um candidato com uma coisa simples, né? Que é contar um pouquinho da história, da solidez daquele grupo numa página na internet. Então eu fiquei muito orgulhosa nesse dia, porque eu falei, nossa, tem um sentido por detrás, né? Com certeza. Vamos voltar um pouco, para a gente conversar sobre a sua entrada. Antes do podcast, você me falou, Amanda, eu tinha uma carreira no direito, eu não me preparei para ser sucessora. E muitas vezes o termo sucessor, herdeiro, me soava muito mal, como algo pejorativo. E para muitas pessoas, o termo herdeiro é algo ruim. Porque existe muita piada na internet de, fulano é herdeiro, Beltrano é herdeiro. Como se isso fosse algo péssimo. E aí as pessoas que de fato estão entrando em uma sucessão familiar começam muitas vezes a negar aquele cargo. Isso está acontecendo nos últimos anos. Eu tenho muitos clientes que falam, meu negócio é maravilhoso, ninguém quer. Ninguém quer porque eles acham que é retrógrado, é dar um passo para trás na sua carreira. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que ela e o marido estão mudando de estado para seguir uma sucessão. E eu falei, nossa, que legal que ele está indo trabalhar com o pai. E existe uma maturidade muito grande. A verdade é essa. Existe uma maturidade muito grande em ser sucessor. Não é fácil ser sucessor. Não é fácil trilhar o seu caminho depois de alguém já ter trilhado o início desse caminho. É muito mais penoso do que parece. O negócio ele tem regras já próprias que você não consegue apagar tudo do quadro e reescrever essa história. Ela já tem vícios, funcionários que têm anos de carreira. Como é que foi para você ter essa mudança de mentalidade de ser sucessor é algo ruim para não? Na verdade, ser sucessor é algo desafiador e que faz total sentido para minha carreira. Nossa, isso é aí mais um calcanhar de Aquiles, esse é dos brabos. Desde que eu entrei desde antes de entrar na faculdade, eu tinha já escolhido algumas bandeiras de vida. Então eu sempre falei muito em justiça social, eu sempre falei muito em empoderamento feminino. E por muito tempo eu realmente falava, não, eu vou encontrar no direito uma forma de me realizar que envolva essas pautas que me são, sabe, tão importantes. Em determinado momento, eu já tinha trabalhado, um pouco estagiado na vara de família e sucessões. Era um trabalho que eu gostava muito, não vou negar. Mas eu fui aos poucos entendendo e percebendo que o que mais me encantava no meu dia a dia não era necessariamente a prática jurídica do dia a dia operacional. E sim o fato de eu estar lidando com temáticas ali tão importantes para mim, que me eram tão caras e que eu apreciava tanto. E aí eu parei e pensei, cara, se o que eu mais gosto no meu dia a dia aqui é trabalhar com mulheres, é entrar em contato com mulheres, cara, o trabalho da minha mãe é esse.
Na venda direta, quando a gente fala, nossa, você tem uma central de revendedoras, o meu papel é desenvolver mulheres para empreenderem, para conseguirem renda extra, quiçá alcançarem independência financeira. Só que foi muito difícil entender que talvez o meu lugar também fosse dentro da empresa familiar, que por muito tempo eu até desprezei. Uhum. Minha mãe, ela toma muito as dores, ela fala, Marília, você desprezava a empresa, você falava que você não pisaria lá nem morta. E de fato, E tem um pouco de imaturidade da nossa parte, né? Eu passei exatamente por isso quando eu morava no Rio. Eu comecei a trabalhar no Rio e a minha mãe falava, Amanda, tem um campo em Rio Verde muito legal para a parte de planejamento, para a parte de contratos. Vem para cá, vem trabalhar aqui. Eu falava, eu prefiro trocar de profissão a voltar, porque para mim era um retrocesso. Eu não queria que o meu crescimento estivesse atrelado à cidade em que meus pais moravam, porque parecia que eles iam me empurrar e não eu ia subir. Uhum. E isso ficou assim muito tempo reverberando em mim, até que um dia eu percebi, gente, que grande trouxa que eu tô sendo. Eu, na verdade, estou deixando uma mega oportunidade que eu tenho, e foi quando eu abri escritório em Rio Verde, mas isso é muito de uma maturidade também, né? Talvez não era só um renegar por não querer estar naquele local, era mais um momento em que você quer crescer e ser você mesma, né? 100%. E eu acho que eu também, muito apegada também a essas pautas, eu achava quase que um absurdo alguém falar, nossa, ao invés de ir lá lutar pelo justo, você vai assumir a empresa da sua mãe. E nos meus primeiros anos, eu tinha vergonha de falar na empresa que eu era filha da dona. Juro por tudo, eu ficava com tanto medo do que aquilo ia representar, que eu tinha medo, eu admito pra você, eu tinha vergonha. Eu preferia me apresentar como analista, como qualquer outra coisa. E aí, uma das coisas que eu mais enfrento no meu dia a dia, em termos de conflito pessoal mesmo, é justamente essa questão de, cara, entender qual que é o meu papel ali dentro e como eu posso trazer a mudança e me apegar ao meu propósito dentro de todo esse cenário, né? Uhum. Porque é claro que uma empresa familiar tem suas limitações, né? Tem também suas oportunidades e seus trampolins, não dá pra gente fingir que eles não existem. Mas eu acho que existem formas também da gente empreender dentro do próprio negócio. Sim. E foi a partir do momento em que eu entendi que isso seria possível, que eu falei, cara, talvez, de fato, eu tenha meu espaço aqui e meu futuro esteja aqui. Porque eu acho que, principalmente na nossa geração, que é uma geração que está sendo o tempo inteiro bombardeada, e a gente escuta falar o tempo todo, não, faça você mesmo, né? Ponha você mesmo a mão na massa, ouse, faça diferente. A gente fica mesmo com receio e com o pé atrás. Nossa, Sim. como é que eu vou, né, escolher seguir um caminho que já estava ali meio pré-delineado? Mas a grande verdade é que, primeiro, não tem nada de errado nisso, né? Pelo contrário, eu descobri uma nobreza e uma honra muito grande em dar continuidade a um trabalho tão incrível como o trabalho que minha mãe construiu, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de uma família de matriarcas, né? Desde a minha avó, que criou 7 filhos sozinha, mesmo a minha mãe, que com muitos poucos recursos conseguiu chegar onde chegou. E a grande verdade é que quando eu olho para o que eu faço no dia a dia, eu olho a quantidade de mulheres, principalmente, que eu impacto, seja com o produto, seja com a venda direta, eu tenho muito orgulho de falar, cara, eu tô aqui e eu tenho orgulho da escolha. Todos os dias eu agradeço. E eu escolho novamente estar onde eu tô, sabe? Me fala uma coisa, quanto tempo tem que você começou a trabalhar diretamente no grupo? Então, em 2021, eu liguei pra minha mãe. Eu tava voltando da França, tinha feito uma dupla graduação em Lyon. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô voltando pro Brasil e eu gostaria de trabalhar com você. Minha mãe não botou fé nenhuma, porque, repito, ela tinha me escutado. Depois de tanto pisar nela, você resolveu adentrar a empresa. Não, e assim, mordi a língua 100%. Ninguém botou fé que eu iria pra lá. Ninguém, gente. Você botava fé? Só eu. Só eu menos botava mal, fé. então. E aí eu fui, tanto é que eu entrei lá meio de paraquedas mesmo, me colocaram pra ver renovatória, me colocaram até pra ver coisas ligadas ainda ao direito. Até aos poucos eu vim falando, pessoal, eu não quero ficar restrita ao direito. Eu quero também ir pra... Acho que vocês não entenderam, eu vim mesmo. Eu tô aqui pra ficar, daqui Mas ninguém essa tira. minha pergunta foi muito exatamente pra chegar nesse ponto, que é... Muitas vezes falta, e o podcast ele tem um foco de falar sobre posicionamento profissional. Muitas vezes falta, como forma de posicionamento profissional, a paciência. Que é entender que, calma, você acabou de chegar e eu preciso entender se de fato você quer ficar. Então, vem uma maturidade da sua mãe de falar, ela chegou agora, eu não sei se ela vai ficar, vamos colocá-la no direito.
que é uma área que ela está mais afim, até para ela ir tomando gosto no negócio, e devagar a gente vai entendendo se de fato ela quer ficar, e devagar ela vai tomando novos passos, até que a gente entenda onde ela vai. A gente tá falando de 3 anos. A sua irmã está no grupo há quanto tempo? Acho que, olha, desde 2018 tem aí uns 6 anos. Bem mais tempo que você. Uhum. Você percebe que a sua geração tem muito mais impaciência do que a geração da sua irmã, que é uma geração super próxima à sua? Super, já noto totalmente isso. Eu acho que a minha geração como um todo é muito imediatista. Então, todo mundo quer pra ontem, quer que, sabe? Tudo se resolva, você galgue o caminho e resolva a sua vida em 2 anos, e não. A grande verdade é que não. E eu acho que até a minha bem-sucedida, que é a minha mãe, no caso, ela teve até uma postura um pouco de segurar as rédeas, tanto minhas quanto da minha irmã, pra segurar mesmo e pra falar, olha, vamos com calma. A primeira vez que eu fui assumir, de fato, a liderança de um canal lá dentro foi por influência de uma consultoria externa, focada em desenvolvimento de sucessores, em governança corporativa e sucessão familiar. Foi só nesse momento, com esse respaldo externo, que minha mãe se permitiu, e eu também acho que fui permitida ali, de assumir pela primeira vez um cargo de liderança. Então, a gente precisou até de uma puxada ali, de uma consultoria, de um consultor de tanto falando. freio que recebeu. Mas eu puxei esse assunto para fazer um outro link. Essas gravações que eu vou fazer hoje é a primeira vez que eu estou trazendo pessoas mais jovens. No meu penúltimo ou último episódio, eu cheguei a fazer um comentário que reverberou bastante no meu Instagram, que era o seguinte: eu acho sim que a sua geração é uma geração muito mais imediatista, mas a sua geração é muito mais fazedora. É uma geração, e eu tenho pessoas da sua idade trabalhando comigo na minha equipe, é uma geração que é assim, pega essa xícara, vocês pegam a xícara, pegam um fornecedor de 3 modelos de xícara, pegam 8 tipos de vidro, fazem uma planilha, mostram qual é a opção da xícara, de repente vocês querem criar uma empresa de xícara. E assim, vocês são céleres, e isso é muito bom pro negócio. É claro, terá um conflito geracional, porque a geração da sua mãe não era tão executora quanto você, tão fazedora quanto você. Mas por mais que ao mesmo tempo vocês sejam ansiosos, vocês são muito executores. Você percebe isso na sua atividade? Você fala, nossa, eu chego e faço, eu quero fazer. A gente conversou sobre um podcast, né? De repente, vamos fazer, vamos montar, vamos executar. Não, agora pareceu minha mãe falando, né? Em algumas situações, conversando com a minha mãe, com outras pessoas da empresa, eu até questionei, gente, o que vocês acham que eu faço bem aqui dentro? E minha mãe falou, Marília, você tem uma capacidade de execução que é diferente. E eu falo, nossa, sério? Eu acho que nem me toca, eu tô tão nato, imersa, né? nesse clima e nessa geração, que pra mim é muito natural isso, mas 100%. Tem um imediatismo e uma impaciência muito grande, eu noto isso, é uma das coisas que eu mais trabalho, principalmente na empresa, mas até na vida pessoal. A gente precisa, assim, exercitar um pouco mais de paciência, dar tempo ao tempo. Mas, por outro lado, eu também tenho muito orgulho de ser muito mão na massa. E eu acho que quando a gente tá falando de um segmento como o nosso, que é o de franquia, que você precisa ter a barriga no balcão. Você tem que estar no dia a dia da operação. É muito bom ter um perfil assim, Sim. né? Um perfil mão na massa mesmo, que, é isso que a gente tem pra fazer, então vamos lá e vamos resolver. É um perfil de empreendedor, né? E a gente volta pro primeiro ponto que você falou, que é possível eu empreender dentro de uma empresa familiar. Eu criar e desenvolver novas coisas. Total. E é completamente o seu perfil. Eu também sou completamente impaciente. A gente deve ter uma geração que nos une, porque eu também tenho muito esse ímpeto. Isso me atrapalha muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu também vejo que me faz ter coragem de tirar projetos do papel, por exemplo. Do tipo, eu quero fazer um podcast. Vamos esperar, não, vamos fazer, depois eu aprendo, depois eu melhoro, a gente vai executando. Aprende no caminho. Aprende, vai trocando a roda com o carro andando mesmo, porque senão você fica o resto da vida falando, será que eu faço? Mas tem fulano que tá fazendo melhor, vambora, faz, e do jeito que der, vamos evoluindo e crescendo. E uma coisa muito legal, eu tive essa conversa também recentemente, depois de uma reunião do conselho lá da empresa, porque na minha cabeça é muito claro que tanto meu primo, que também faz parte da diretoria, quanto a minha mãe, eles assumem dentro da empresa muito mais um papel de planejar, de ter muita cautela antes de qualquer tomada de decisão, até porque eu acho que eles viveram na pele o suor, né, que foi construir tudo aquilo, né? Então, eles são muito cautelosos. Antes de qualquer decisão, eles pensam, repensam, pensam no pior cenário, reconstroem, escutam 8 opiniões diferentes. E eu e a minha irmã, a gente é virada na giraia, a gente fala, pessoal...
Vambora, vamos fazer. A gente descobre no caminho. Mas eu acho que dentro de uma empresa familiar é importante você ter esses dois polos, sabe? Sim. É fundamental, na verdade. E uma coisa muito bacana que eu também fui aprendendo no meu desenvolvimento enquanto sucessora foi o seguinte: eu sinto que quando eu tô perto da minha mãe e do Thiago, eu assumo sim um papel de acelerar, de executar. Mas com a prática, com a experiência, com o dia a dia, com os desafios que a gente vai enfrentando, eu fui percebendo que em alguns outros cenários, eu já comecei a assumir uma postura mais conservadora. Então, às vezes, em alguns outros, quando eu tô, seja com algum outro franqueado, de algum outro grupo, ou mesmo com funcionários, com outros líderes da empresa, eu já me percebo assumindo um pouco do papel que meu primo e minha mãe assumem, Já né? absorveu, né? O fato de conviver já te moldou. Vamos falar um pouco sobre posicionamento profissional, em especial para esse seu momento de carreira que é venda direta. Uhum. Todo mundo é um grande vendedor, né? A verdade é essa. Se você empreende, então você precisa se vender o tempo todo. Isso é muito difícil. Venda é algo muito difícil, pouco treinada. Muitas vezes, algo que parece feio, né? Às vezes as pessoas ficam falando, ai, fulano está se vendendo, que desconfortável. Não valorizam o vender como algo importante. Isso atrapalha muito o empreendedor em todos os ramos. E você está lidando diretamente hoje com a venda e com pessoas que estão vendendo. Uhum. O que você acredita que faça com que o posicionamento profissional de um vendedor seja diferente? O que é o tipo de vendedor, de vendedora que você olha e fala, nossa, essa vendedora ela é diferente porque ela se posiciona assim? Eu vou dividir agora a operação em dois para dividir a resposta em dois também, tá? Primeiro, quando a gente fala de loja, tô falando de varejão mesmo, Tá. das lojas do Boticário na periferia de São Paulo, loja de rua, loja de shopping. É muito claro, assim, no perfil das vendedoras que a gente almeja, inclusive, que são aquelas pessoas que a gente procura a todo custo, que, em primeiro lugar, a comunicação ela é fundamental, tá? Ótimo. Então, o bom vendedor é o vendedor que consegue comunicar a mensagem sem deixar dúvida De modo claro. ali para o espectador dele. Persuasão é fundamental. Então, o bom vendedor é aquele que consegue te convencer de forma natural, sem forçação, de que aquilo é o melhor para você. Então, quando a gente está vendendo o nosso próprio produto, se alguém deixar muito na cara também que, ó, quero bater minha meta, quero vender por causa disso, por causa daquilo, a gente vai ficar com o pé atrás, né? Sim. Então, o vendedor, Parece que tá empurrando o produto, né? ele tem que mostrar que faz sentido para você adquirir o produto. Entende? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Eu não sei se eu tô com esse livro aqui, mas tem um livro chamado, ele tá ali, ó, A Arma da Persuasão. Esse livro é muito legal pra falar. E tem aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foram 2 livros que mudaram muito minha forma de advogar, sabia? Eu tinha uma forma de persuasão muito diferente antes desses livros. E vários episódios as pessoas falaram exatamente a mesma coisa que você. Posicionamento profissional envolve verdade. Porque se você simplesmente quiser empurrar um produto pro seu consumidor sem nenhum motivo, esse consumidor vai se sentir usado e ele não volta. Precisa existir ali uma conexão direta com você e você entender o que de fato o seu cliente quer. Isso não só na entrega de um produto, na entrega de você que é cirurgiã plástica, na sua entrega como advogada. E aí, várias vezes eu citei exemplos como a pessoa chega no escritório e fala, eu quero fazer um contrato de parceria porque vou abrir um negócio com fulano de tal. A primeira pergunta é, será que de fato você deve abrir um negócio com fulano de tal? E tudo bem se a pessoa saiu do seu escritório e nem abrir o negócio. Você não perdeu um contrato, você ganhou um cliente. Uhum. E é muito legal alguém que é do varejo pela primeira vez trazer essa informação de que o vendedor ele precisa entender o que a outra parte quer. E você percebe que essas pessoas que conseguem desenvolver isso, elas desenvolvem isso com prática ou é algo que já é meio nato delas? Acho que tem os dois mais uma vez. Eu acho que quase tudo na vida a gente consegue sim aprimorar e desenvolver, mas alguns poucos detalhes, algumas poucas características às vezes estão na gente, né? Mas a gente tem grandes exemplos lá na empresa de pessoas que às vezes chegaram sem muita prática, era o primeiro emprego, e que hoje são gerentes das maiores lojas que a gente tem no grupo, sabe? Representam um faturamento gigantesco e, enfim, tem equipes às vezes de 15 pessoas, sabe? Grandes líderes mesmo. Você falou sobre oratória, eu te interrompi, você estava falando em um segundo momento sobre a capacidade de explicar para o seu consumidor o que de fato faz sentido para ele, que na verdade é oratória com verdade, com transparência.
transparência. Exatamente. O que mais? Então, aí eu vou enquanto você falava, eu vou até voltar um pouquinho na expressão que você usou de fidelização, né? Uma vez eu fiz um curso na Disney, pelo Boticário mesmo, que era um curso que basicamente falava por que a Disney é uma das maiores e melhores empresas do mundo. E o que eu mais achei interessante lá? Se a gente parar para pensar, a capacidade de fidelização da Disney é tão grande que eles não precisam se preocupar em recrutar pessoas para ir para lá. O marketing da Disney não é agressivo no sentido de, nossa, vamos convencer as pessoas a virem para cá. Eles se limitam a convencê-las a voltar. E isso é mais do que suficiente. Quando que a gente escuta alguém falando que foi pra Disney e que voltou falando que nunca mais quer voltar odiou. lá? Não existe isso. Todo mundo fala que vai pra Disney uma vez e volta falando, eu quero voltar. E eu acho que é sobre isso, assim, a fidelização é justamente sobre isso. Tenho até orgulho de falar que hoje um dos maiores programas de fidelidade do Brasil é do Grupo Boticário. Porque é uma coisa que tá no nosso DNA, como franqueado e como franqueadora também. E aí agora, voltando só para encerrar, eu falei que de um lado, né, as vendedoras, a gente tem que ter essa persuasão, essa transparência, a comunicação é fundamental. Mas quando eu olho para a venda direta, porque na venda direta a gente lida com pequenos empreendedores, né? Pequenos e médios empreendedores, porque é um canal em expansão. E aí, recentemente, eu tava, inclusive, a semana passada, eu tava com um revendedor nosso, que tem um dos maiores marketplaces online do Brasil. Do grupo? Ele é um revendedor que faz parte da nossa base. Ele não tem uma relação empregatícia com a gente, porque nenhum revendedor tem. Tá. Ele simplesmente usa a gente como canal de distribuição para comprar mercadoria. Mas mercadorias do grupo Boticário, que exatamente. é quem disse Berenice, Eudora, Boticário, tá. Oui, que é uma marca de perfumaria francesa. E aí ele compra, então, com a gente e ele revende nas mais diversas plataformas, né? Então, desde Magazine Luiza, Mercado Livre, Legal. Shopee, dentre outras. E aí, nesse processo, eu tava conversando com ele para entender um pouco as dores dele, porque ele tem uma operação grande já, ele tem lojas, E aí eu tava tentando entender onde a gente pode melhorar, né? E ele virou e ele falou, Marília, você tem que entender que hoje o mundo, o consumidor, ele exige uma celeridade muito grande, uma velocidade irreal. Sim. Então, a questão para ele, por exemplo, de abastecimento, de chegar a mercadoria no momento que ele precisa, é fundamental. Para ele, não funciona eu virar e falar que eu vou entregar daqui 3 dias. Eu preciso entregar same day. Eu preciso que a mercadoria esteja no estoque dele no mesmo dia para o negócio dele funcionar. E por quê? Porque o consumidor que talvez não compre, que tá ali para comprar com ele, se eu virar para ele e falar, olha, eu vou demorar 2, 3, 4 dias, ele vai deixar de comprar no marketplace e vai para uma loja física, vai para um shopping, vai para outros canais de venda, né? Então, celeridade é uma coisa que é fundamental. E eu acho que a visão desse empreendedor, desse revendedor, de entender qual que é essa necessidade do cliente e que, às vezes, no caso de uma loja vai ser uma, no caso de um marketplace online vai ser outra, esse know-how de entender com quem que a gente está lidando, quem que é nosso público-alvo, é fundamental para que tenha sucesso no negócio, sabe? E celeridade é um ponto de posicionamento profissional. As pessoas que conseguem, dentro do seu negócio, ter celeridade com qualidade, Exatamente. com certeza vão se destacar. E isso acontece no direito também, né? Se você é um profissional que você entrega um contrato bem feito em X dias e o outro entrega um contrato mal feito na metade do tempo, ele não adianta, não resolveu o problema. Agora, se você de fato consegue ser célere e com qualidade, isso é um grande diferencial. Mas é uma grande dificuldade também, né? Como é que funciona essa parte logística? É muito complicado. Hoje é uma das maiores dores que a gente tem, porque a gente, dentro do modelo de franchising, primeiro a gente tem que olhar para o nosso abastecimento, para depois a gente pensar no abastecimento do nosso revendedor, né? Eu acho que outros ramos, indústria também passa um pouquinho por isso, outras operações logísticas também, e é muito desafiador, porque óbvio que cada vez mais a gente avança, no sentido de reduzir esse timing, mas querendo ou não, são várias etapas para que você receba essa água, para que você receba, sabe, a mercadoria, para que ela chegue na sua casa.
E em algumas situações depende até de questões terceiras, sabe? Então... muita gente na cadeia produtiva, né? Exatamente. Para que a mercadoria chegue no consumidor final, a gente tem N passos, N degraus antes, sabe? Então, é bem desafiador justamente por, às vezes, a gente ter coisas que estão fora ali do nosso alcance. E aí a gente falou, então, sobre o que uma pessoa para trabalhar na equipe precisaria ter, né? A gente falou, então, sobre uma boa oratória, falamos sobre uma capacidade de perceber o que o outro quer e ser transparente nessa venda, falamos sobre celeridade, e aí eu queria agora pensar do outro lado da cadeira. Você, como gestora, o que você acredita que você precisa ter, e você tem, como algo bom para o seu posicionamento profissional, como alguém que está gerindo essas pessoas. Hoje, gerindo, por exemplo, um time de vendas. O que você tem, qual é o seu diferencial em relação a esse posicionamento? Vou falar aqui a primeira coisa que vem na minha cabeça, que é uma coisa também que eu já escutei de outras pessoas, que os líderes que, de fato, prosperam hoje são os líderes que conseguem olhar para a base de tudo, que são as pessoas, né? E nisso eu acho que eu sou boa. Eu acho que existem várias formas da gente liderar, da gente ter sucesso com o nosso produto, da gente vender, da gente ganhar dinheiro. Mas aquelas operações, aquelas empresas, aquelas companhias que têm um propósito por detrás e que conseguem, por meio do líder, multiplicar esse propósito, são as empresas que, de fato, vão angariar e vão, sabe... Eu acho que você tem uma capacidade muito boa de ouvir. O que é muito difícil hoje em dia. Obrigada. Sabe que eu percebo que eu tive muito esse defeito no início da minha carreira, que eu simplesmente não ouvia o que meu cliente queria falar. Não ouvia. A ânsia de fazer fazia com que eu só falasse. E eu achava que se eu ficasse um segundo calada, ia parecer que eu não sei o que eu estava falando. E aí, com o passar do tempo e com a maturidade, eu fui aprendendo a ouvir cada vez mais. E muitas vezes a minha reunião é só ouvir meu cliente. E às vezes o cliente ele não quer nada, ele só quer que alguém ouça. E aí... você percebe que o direito, de um modo geral, as pessoas elas estão tão preocupadas com o seu trabalho, com o seu desempenho, e nisso eu me incluo no início da minha carreira. Eu estava tão preocupada com o meu desempenho, em parecer boa, em entregar o melhor cenário, que eu não estava preocupada com quem veio ali me trazer uma dor. Ninguém procura um advogado no momento, nossa, hoje é meu dia mais feliz do mundo. Você sempre está preocupado com alguma dor. Você quer ser ouvido. E acredito que lidar com pessoas tem muito a ver com isso, nessa capacidade de ouvir. É algo que hoje ainda é uma grande dor minha. Por mais que eu faça muito bem, eu acredito que eu faço isso muito bem como advogada, como gestora de equipe, eu acho que eu precisaria ouvir mais. E é importante a gente aprender com quem lida, com tantas pessoas, né? Eu tenho um time muito reduzido quando comparado ao seu. Você acredita que ouvir o seu time faz com que você melhore? 100%. E isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Grupo Boticário. O Grupo Boticário, ele coloca um protagonismo muito grande na figura do franqueado. É uma coisa muito diferenciada, tá? Quando a gente olha para outras grandes operações, outros grandes grupos de franquia. E o que a gente busca fazer na nossa operação é replicar um pouco desse modelo. Então, em nenhum momento, nada que eles trazem é impositivo. É uma co-construção. E com os nossos colaboradores, a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? Antes de tomar qualquer decisão, minha mãe é muito assim. Ela envolve muita gente. A gente escuta a opinião de 4, 5, 6 pessoas, às vezes, para tomar uma decisão que poderia ser tomada, né? Rapidão, 2 palitos, mas que tem um motivo por detrás. E às vezes, vou te contar, a gente nem vai seguir o que aquela pessoa tá falando. Mas só da gente escutar, a gente já carrega isso de bagagem. E com certeza. se a gente não aplica naquele momento, quem sabe num próximo momento, não, né? Acho que esse é o 6º episódio, como eu aprendi ouvindo pessoas, Imagina. assim, que você pensa, nossa, fulano de tal, talvez não tenha nada a agregar. Absolutamente todos que estão na luta, né, esquentando a barriga no balcão, tem alguma coisa pra ensinar pra gente. A gente sempre tem alguma coisa pra aprender e é incrível o quanto ouvir faz a gente melhorar. E eu demorei muito pra ter a maturidade de perceber que é muito melhor que eu ouça do que eu fale. Até no podcast, né, os primeiros episódios eu falava muito mais, hoje em dia eu ouço muito mais pra aprender. E pensando em posicionamento profissional, o que você acredita que fez sua mãe construir tudo isso, né? Ela tem uma história, ela teve uma sócia, acho que sua tia foi sócia dela no início, uma história, mais de 42 anos aí de construção de carreira, é muito tempo. São mudanças políticas, mudanças climáticas, mudanças de moeda. Pensa, sua mãe, Sim, ela viveu uma mudança, ela real. viveu
uma era completamente diferente. Ela entrou na era tecnológica, hoje ela está lidando com e-commerce. Pensa, há 42 anos atrás isso não era uma realidade. Qual foi o posicionamento profissional? Qual é a qualidade da sua mãe que você percebe que fez com que esse grupo tivesse essa potência toda? Primeiro, acho que a sua própria pergunta já responde tudo, que é a capacidade de transformação. Eu acho que a longevidade das empresas hoje, ela está diretamente associada à capacidade de se autotransformar e de, por vezes, a gente, assim, rasgar tudo que a gente sabe até aqui e recomeçar com muita humildade, né? E minha mãe é muito assim, é uma coisa que eu aprendi muito com ela. Ela não tem medo de voltar atrás, de às vezes dar 2, 3 passinhos atrás e recomeçar uma nova história, um novo capítulo. Não tem medo de errar, né? A nossa geração tem medo de... Eu tenho medo de errar. Acho que a nossa geração tem muito isso. As gerações passadas não tinham tanto esse medo do julgamento. A rede social trouxe muito isso pra gente. Quando eu fui abrir o podcast, eu ficava o tempo todo pensando, eu falarei por 1 hora ininterrupta. Qual é a chance de eu não errar uma conjugação verbal? Um plural. É impossível. A vida acontece, nós falamos, a mente está pensando em uma palavra, de repente sai outra, você erra. E eu pensava, e aí as pessoas vão falar, como isso vai impactar na minha advocacia? Como que um cliente vai ver um erro? E eu falei, você quer saber? Que medo é esse de errar por uma coisa que não faz sentido? Muito pelo contrário, né? Eu tô metendo a cara de fazer um projeto novo para conversar mais com os meus clientes. E eu ouvi isso da minha mãe. A minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu, nem isso. Nem isso. Bem menos que 10. Jéssica, bem menos que 10. Mas ela me falou, nossa, mas que medo de errar, né? Começa imperfeito mesmo. Se você começa perfeito é porque você começou tarde. E talvez seja esse o grande diferencial de gerações de pessoas como a sua mãe. Né? Se adaptam, errou mesmo, segue, muda, volta, dá 2 passos para trás, aceita as filhas no negócio. Que diferente essa forma de ver o mundo, né? E somado a isso, eu acho que tem uma questão da humildade que a gente precisa falar, né? Eu acho que num mundo de muito sabe tudo, a gente precisa se apegar à humildade, né? Então, quanto mais humilde a gente for, mais a gente vai aprender, sabe? É isso, a gente tem que entender que sempre vai ter alguém melhor, alguém que faz melhor. E não é olhar com maus olhos para essa pessoa, pelo contrário, é olhar como uma capacidade, uma oportunidade de crescimento. A gente tem grandes concorrentes, né? Acho que principalmente em São Paulo capital, que é um ambiente, quando a gente pensa em varejo, em comércio, é um ambiente quase que hostil, de tão competitivo. A gente tem grandes concorrentes, outras marcas concorrentes, mesmo quando a gente olha para outros franqueados ali, que dividem às vezes a mesma praça com a gente, é um ambiente desafiador, mas em momento algum eu olho para esses concorrentes com maus olhos. Você tem que olhar para eles no sentido de, esses caras me impulsionam a ser melhor. Né? Na semana passada, retrasada, teve um congresso aqui em São Paulo. E aí, na abertura do congresso, eu comentei sobre uma frase. E essa frase super reverberou de um modo positivo na internet. Essa frase não é minha, eu li em algum momento, alguém me falou isso. Mas uma frase que mexeu muito comigo quando eu olhei o auditório e vi tanta gente estudando sobre planejamento sucessório. Que é, a concorrência, na verdade, ela tá na base. No topo, as pessoas se ajudam. E isso mexeu muito comigo quando eu li e vi aquele auditório lotado. Eu pensei, caramba, é verdade. Quantas vezes a gente, na nossa imaturidade, olha pro lado e enxerga aquela pessoa como um concorrente. E aí, só quando você vai se desenvolvendo e melhorando como empresa, você tem a maturidade de falar o que você falou. Que é um ambiente competitivo. Mas a pessoa que tá ali do meu lado, eu não tenho que desmerecer ela por nada. E muitas vezes eu posso aprender com essa pessoa. E muitas vezes esses grupos têm trocas de desenvolvimento. O que fulano fez que eu posso fazer também para melhorar? E devem ter. Eu acho que não é que a gente pode ter, a gente deve ter troca. A gente deve trocar com quem, de um lado, vive cenários parecidos com a gente, mas de outra perspectiva. É aí que a gente enriquece, é aí que nosso negócio evolui, sabe? E eu tenho muito orgulho de olhar para o lado, para todos os lados possíveis e falar, olha o tamanho desses meus concorrentes, né? Porque eles nos impulsionam a fazer cada vez melhor, a entregar cada vez melhores resultados, melhores performances. Então, exige maturidade, sim, para reconhecer esse tipo de coisa, mas é o que impulsiona a gente, sabe? Quando a gente está rodeado de pessoas que não entregam tanto assim, a gente se acomoda. Isso é um perigo, a acomodação é um perigo. Então, a graça é se desafiar. Sim. E como que a gente se desafia? Em muitos momentos, se cercando de pessoas boas. Quando a gente está entre os bons, a gente acaba se tornando um. Então, é isso. Amei, adorei, vou levar essa frase comigo, inclusive. Pode usar. Não é minha, inclusive. Por favor, não deem problemas com direitos autorais. Estou informando, a frase não é minha.
Marília, pra gente finalizar, eu falei que o tempo passa voando, a gente tá quase em 50 minutos de podcast. Eu queria que você desse um recado pra quem faz parte hoje de uma empresa familiar e por muito tempo sentiu igual você se sentia, como alguém que está desenvolvendo algo na sombra de uma outra geração. Pra você deixar um legado de coragem para essas pessoas e elas conseguirem virar a chave entendendo que ser membro de uma empresa familiar é maravilhoso, é um grande potencial para que você escale seu próprio empreendimento dentro do empreendimento dos seus pais. É uma liberdade, é uma forma de aprender, é uma forma de errar muito grande e é um negócio como outro qualquer. O que você diria para essas pessoas, em especial pessoas da nossa idade, que são normalmente quem estão entrando aí nessa parte sucessória dos pais? Primeiro, eu acho que qualquer pessoa que entra no negócio familiar tem que entrar com uma noção de respeito. Então, às vezes, a gente até tem algumas figuras opostas que já chegam querendo mudar tudo, ou chegam achando que sabem tudo. E eu acho que não, a gente tem que entrar, sim, respeitando os valores fundadores, né? Respeitando toda a trajetória e experiência que vieram antes. Mas a gente não pode se intimidar, né? Eu acho que essa é a grande questão. É preciso coragem, porque com coragem a gente aos poucos vai mudando, vai inovando, vai fazendo acontecer de uma forma que eu te garanto que quem tá lá talvez não tenha pensado nisso ainda, né? Então, assim, é buscar esse equilíbrio entre, de um lado, respeitar sim o que veio antes, mas respirar fundo com muita coragem e entender que tem espaço, sabe? O que não falta dentro de uma empresa familiar é espaço para transformação e inovação. Se a gente quer que a empresa cresça, que a empresa se desenvolva, a gente tem que estar aberto à transformação, né? E muitas vezes essa transformação vai vir de quem? Desse sucessor, desse filho, dessa pessoa que às vezes vem de uma perspectiva diferente, de uma vivência diferente e que traz consigo uma bagagem completamente diferente. Então, coragem mesmo, respeito sempre, não dá pra gente abrir mão, mas coragem pra pensar fora da caixa, pra fazer diferente, porque existe sim a possibilidade da gente empreender dentro do próprio negócio, dentro do negócio familiar, né? E isso é uma coisa que muita gente às vezes se esquece, mas é possível. E não só possível, mas assim, é incrível. Falo por experiência própria, eu adoro. Que bom te ver falando assim, com tanta energia no olhar de um assunto que me é assim... Não é nem a fé, é um assunto que corre quase na minha veia, porque é minha área de atuação. Que bom ter você aqui, Marília, obrigada, parabéns pela sua maturidade. É a primeira vez que alguém tão jovem vem aqui. Eu quero trazer um pouco mais a pessoas de gerações diferentes das minhas, mas aprendi demais com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades, comentaremos, conversaremos fora, em bastidores, sobre novos projetos. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço muito, muito, muito. Queria parabenizar também pelo trabalho maravilhoso. Obrigada. Fiquei encantada, não só com toda a infraestrutura, mas com a qualidade, com profissionalismo, com as entregas e com a participação de outras pessoas que também, só de acompanhar o que eu já aprendi, o que eu já me desenvolvi. Então, é por esse tipo de iniciativa que a gente, acho que continua correndo atrás de mais conteúdo, de se especializar, de aprender, porque são momentos como esse que fazem a gente querer sair da caixinha, pensar diferente, fazer diferente. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, e agradeço o convite também. Obrigada. Terminamos mais um episódio hoje falando sobre sucessão familiar de um grupo familiar, que é o Grupo Albion. Que legal ter a Marília aqui. O episódio da Marília está muito relacionado a um outro episódio que nós conversamos com o Valentim, falando sobre verdade, sobre transparência. Se vocês querem saber mais sobre posicionamento profissional de áreas variadas, continue aqui no canal, indiquem esse episódio para pessoas que estão trabalhando em empresas familiares e querem ouvir e aprender um pouco com pessoas que estão dentro dessa estrutura.